Olá, amigos, bem-vindos a essa edição muito especial do Sporteca Talks, o espaço de conversas da Sporteca. Neste 29 de maio, o Brasil ultrapassa uma marca de 5 meses sem o Rei Pelé, um ídolo que merece de nós todas as homenagens. Para celebrar essa memória desse grande atleta brasileiro, a gente vai ter aqui na Sporteca uma conversa muito especial sobre o legado social do Rei Pelé, com duas pessoas que conheceram muito bem esse lado do rei. De um lado, o José Álvaro da Silva Carneiro, diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe, que gerencia o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil. Pelo menos 60% dos seus pacientes vêm do SUS, nesse hospital que foi fundado em 1919 e que no ano passado realizou 22 mil atendimentos. Do outro lado, a gente tem Flávia Arantes do Nascimento, filha do Rei Pelé, associada do Conselho Consultivo do Complexo Pequeno Príncipe, uma das idealizadoras ao lado da irmã do Pelé Legacy, e o tema da nossa conversa não poderia ser outro. A gente vai conhecer um pouco desse lado do Pelé, esse lado da luta social, da capacidade de perceber como o esporte poderia, através da marca Pelé, levar transformação social, bem-estar, e principalmente as crianças, que é o caso do Hospital Pequeno Príncipe, numa parceria que foi iniciada em 2006, e a gente vai saber também como é que isso se relaciona com esse momento em que as entidades esportivas do Brasil começam a despertar para ESG, para responsabilidade social, para uma série de boas práticas que com certeza vão ajudar muito ao desenvolvimento social da nossa população. Então, para começar, é um prazer estar aqui com vocês. Queria pedir já ao José Álvaro que ele começasse, vamos do começo, né? Vamos começar sabendo como foi que começou essa história do Pelé com o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, como foi que vocês chegaram a se tornar essa parceria de sucesso desde 2006? 2005 foi o começo do namoro, digamos assim. E que se concretiza informalmente, digamos, um noivado com a inauguração do Instituto em 2006 e papel passado em 2007. Mas isso tem a ver com o seguinte: nós somos um grande hospital, você mencionou 22 mil internamentos, e nós nos aproximamos de 20 mil cirurgias por ano, um lugar de alta complexidade, um hospital-escola há muitos e muitos anos, e que sonhava em ser um children's, que é uma expressão que fora do Brasil significa um hospital que reúne ensino e pesquisa. Como a gente atende SUS, a gente é muito deficitário, porque a gente atende SUS de forma equânime, igualitária. Não importa se a criança é filha de corintiano, santista, ou filho de alemão, japonês, angolano, ou não importa de onde. Precisa de SUS no Brasil, né? Muita gente precisa, e nós tratamos todo mundo, e todas as crianças são tratadas da mesma forma. Então, nós operamos com déficit, fizemos uma faculdade que começa em 2003, um braço de muito sucesso, e sonhávamos em ter um instituto de pesquisa, mas não tínhamos coragem, porque o custo fixo do instituto de pesquisa é muito grande. De repente, surge um telefonema, em 2005, de uma pessoa que era muito, muito próxima ao Pelé, Nilson Santos, um médico brasileiro que conheceu o Pelé em Los Angeles nos anos 60 e que ficou amigo do Pelé, ficou sócio do Pelé, e ele casou com uma pessoa de Pato Branco, do interior do estado do Paraná, que em Los Angeles, lugar onde o Nilson morava, ela é uma neuropsicofarmacêutica que se formou na UCLA, em Los Angeles, depois fez um mestrado, fez um doutorado, foi a jovem cientista do ano, em algum ano do passado, que, Olha só. Que ninguém lembra, nem ela. E eles resolveram morar no Brasil,
E em Curitiba, o Nilson começou a procurar uma colocação para a Mara, que é uma cientista. E aí teve, num primeiro momento, tentou se aproximar da Universidade Federal do Paraná, mas acabou não dando certo, porque a burocracia federal é um negócio meio absurdo, né? Sempre foi, uma tradição da gente, né? E aí ele estava quase desistindo, e olha, ele estava oferecendo apenas o Pelé. Ele estava quase desistindo de pensar uma pequena organização junto com a Federal para fazer pesquisa com crianças, quando ele estava até por ligar para o Pelé para dizer isso, quando nós ganhamos um prêmio e sai na primeira página da Gazeta do Povo, na época ainda impressa, uma bonita foto de um bebê numa incubadeira e um anúncio grandão quanto ao prêmio que a gente havia acabado de ganhar. Isso aconteceu no final do primeiro semestre de 2005. Aí o Nilson entra em contato com um médico nosso, que daí procura a mim e a Iti Cristina e disse, olha, aconteceu uma coisa meio estranha, porque me ligou uma pessoa que chamou Nilson Santos, um médico assim assado, mas que eu não conheço, e veio com uma conversa da possibilidade da gente, se a gente não toparia fazer um instituto de pesquisa. Aí, bom, isso foi, num primeiro momento, uma espécie de susto. Mas como tinham saído algumas notícias no jornal, que eu e a Iti tínhamos lido e tínhamos conversado, poxa vida, que bacana a possibilidade de ter um instituto de pesquisa aqui em Curitiba, apadrinhado pelo Pelé, com a Federal do Paraná, e falamos entre nós. Que pena que não foi conosco. E aí... Você vê, você fala para o universo escuta. O universo escuta e conspira. Né? Totalmente. E aí foi bem interessante, porque no Conselho da Mantenedora aconteceu uma cisão, porque uma parte achou que com o Pelé junto conosco, a gente teria a capacidade e a visibilidade para captar os recursos para tocar o Instituto, e uma parte achou que aquilo era uma bobagem e chegaram a perguntar, mas o Pelé vai trazer um cheque? Né? Vai assinar um cheque? Vai dar um dinheiro para a gente? Né? E eu disse, não, as conversas não são assim. As conversas são que ele vai poder oferecer para a gente, combinado com o Nilson, isso, não com o Pelé diretamente, mas com o Nilson, ele vai nos dar um dia por ano. Então, ele vai poder se deslocar em um dia, ficar um dia conosco, voltar no dia seguinte. E aí, o grupo que achou que isso era uma coisa muito relevante prevaleceu. Eu, que fazia parte desse grupo, ganhei o encargo, eu que tinha jurado que nunca mais ia ser executivo na minha vida, eu aí ganhei o encargo. O encargo foi o seguinte, olha, você é uma pessoa que fala algumas línguas, tem trânsito assim, em muitos lugares, conhece muita gente, você vai ganhar o encargo de conceber um projeto de captação de recursos com o Pelé, se aproximar do Pelé, ganhar a confiança do Pelé, ganhar a confiança da família do Pelé e dar um jeito de viabilizar o Instituto. Bom, aí eu engoli seco e a história começa. Aí a gente te dá os parabéns porque tudo isso aconteceu, né? Tudo isso aconteceu e agora acho que a gente está chegando num ponto dessa história, desse bonito casamento, né? Você falou de namoro, noivado, casamento. Sim. E agora chega uma filha, né? Que está participando mais intensamente desse legado social do Pelé com o Pequeno Príncipe. E aí eu queria ouvir da Flávia. Flávia, diante dessa história, como é que você, que está encarregada, digamos assim, né? Você se deu essa missão de tocar junto com a Kelly esse legado social, como é que você está vendo esse futuro dessa parceria com o Pequeno Príncipe?
Então, na verdade, esse namoro também começa muito antes, né? 2010, quando eu tive o convite do Zé para começar a participar dos jantares, né? E representando meu pai por conta de agenda e tudo mais, então eu passei a representá-lo no hospital. E me encantei com o processo, o quão sério eles são, o trabalho, exatamente essa coisa da igualdade do SUS, não importa qual é o paciente, o tratamento é igual, absolutamente igual, e a seriedade mesmo desse hospital. Eu me apaixonei e falei, não, eu quero isso para mim. E a partir de 2010 eu passei, já vão ser praticamente 12 anos, que eu vesti a camiseta e estou com o hospital. Inicialmente eu comecei como representante. Só que chegou um momento que eu falei, Zé, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser mais do que uma representante. Você já tem uma ligação com a área da saúde, né? Exatamente. Natural, né? Fora isso, né, que eu sou fisioterapeuta e me encantei com como é desenvolvido, e eu falei, Zé, eu quero também trabalhar no hospital de alguma forma, né, com o que eu tenho. Então, não só o nosso legado, que isso sim é uma coisa mais atual, mas já trazia, né, esse olhar e esse cuidado com a sociedade como um todo. E hoje sim, o Zé sabe, já é dito, porque agora ele é meu padrinho de coração, troco todas as dificuldades que a gente está vivendo com ele. E sim, a gente tem um projeto de um Instituto Família Arantes do Nascimento, que certamente quando ela nascer no Brasil vai ser um braço junto do hospital para desenvolvimento, né, de projetos relacionados a esporte, a criança, a arte, para levar, na verdade, o lado humano mais ainda, não do Pelé, que todo mundo conhece, que todo mundo admira, e esse já fez muito, mas trazer o Edson, né, o Arantes do Nascimento, que emprestou o CPF para o Pelé, e trazer ele junto, que era na fala do Pelé, mas colocar em prática tudo aquilo que ele sempre falou, ele desejou o milésimo gol às crianças. E eu acho que o hospital, graças a Deus, é um braço na saúde, mas tem muito mais coisas que a gente pode e deve fazer, né? Zé, eu queria te perguntar, você experimentou ali mesmo com a marca do Pelé debaixo do braço, né? Você com essa bola incrível que é a marca do Pelé, você viu algumas dificuldades para implementar projetos com o esporte. O esporte brasileiro entendeu. O esporte brasileiro que hoje se pergunta muito sobre maneiras de homenagear o Pelé, ele entendeu, na sua opinião, o papel que o Pelé teve com o Instituto Pequeno Príncipe, que se chama Instituto Pelé Pequeno Príncipe, e desenvolve pesquisas em 17 áreas, se não me engano. Isso, tem 17 pesquisadores e 7 linhas de pesquisa. 7 linhas. E são diversos campos, transtornos neurocognitivos em crianças, algumas pesquisas em câncer, células-tronco. O Instituto tem um padrão, é pequeno, mas tem um padrão muito alto. Mas vindo para isso do esporte, quando o Pelé chega, nós nos vimos na obrigação de estudar um pouco do que pudesse ser a paixão pelo futebol e o que isso poderia alavancar em termos de responsabilidade social dos clubes, da CBF, da FIFA, e nos aplicamos bastante tempo para avaliar e tentar a transformação da paixão pelo futebol em alguma coisa um pouco mais útil para a sociedade, principalmente para as crianças, que é o nosso público-alvo, por um lado, e pela lembrança da dedicação do milésimo gol pelo Pelé
ele dedicou as crianças, né? Que é um momento ainda muito, muito mal compreendido, né? Muito mal compreendido, e inclusive ele uma vez, mais do que uma vez, eu falei com ele sobre isso e perguntei isso para ele, e ele me disse o seguinte: primeiro que ele tinha pensou muito tempo e treinou até com ele mesmo dedicar o 1000º gol para a Dona Celeste. A mãe. E que na hora ele ficou meio atrapalhado e acabou dedicando, esqueceu que tinha decorado assim solitariamente. Aquele e ensaio, acabou, né? não sei se ele comentou isso com você, Flávia, mas imagino que daí saiu aquilo, né? E ele me falou que o mundo não entendeu direito o que ele falou, que ele dedicou o 1000º gol às crianças, e que muita gente entendeu uma outra coisa, que ele iria passar a trabalhar pelas crianças do Brasil. Mas ele disse, não foi isso que eu disse, a coisa foi bem diferente disso. E eu fui aprendendo ao longo do tempo que uma coisa é você enxergar o ídolo, o mito, e você conseguir perceber isso com clareza e perceber a pessoa com clareza. E realmente o Pelé tinha toda a razão quando ele tratava, às vezes, dele mesmo na terceira pessoa, né? Eu demorei, como apenas um fã de futebol, alguém que gostava de futebol e que até não entendia isso direito, eu precisei, conhecendo o Pelé, eu passei a perceber que sim, o Pelé era uma coisa diferente do Edson. E ele percebeu isso há muito, muito, muito tempo atrás. Foi muito inteligente isso dele. Muito. Porque deve ser um peso. A gente não imagina o que deve ser o peso de ser o Pelé 24 horas por dia. Isso é uma coisa que, para mim, foi um pouco chocante conhecer o Pelé logo de cara, porque o primeiro evento que nós fizemos com ele, que eu brinquei que foi um noivado, foi um jantar em Curitiba, em 2005, num clube tradicional lá de Curitiba, umas 250 pessoas. O assédio ao Pelé foi um negócio assim, eu nunca tinha visto aquilo, e tinha uma pessoa que bebeu um pouquinho além da conta, que se aproximava e dizia, meu Deus, você me deu tantas alegrias, e abraçava o Pelé e beijava o Pelé. E o Pelé aí fazia sinais para o Pepito, que o Pepito é uma espécie de sombra do Pelé, assim, né? E o Pepito ia lá e tirava o bêbado de perto. Grande Pepito Fornos, assessor de imprensa. E aí, mas meia hora depois, lá vinha o bêbado de novo. E sempre cheio de gente em volta, querendo autógrafo, querendo foto, querendo... gente que nesse jantar... Teve um médico nosso que tem uma história muito divertida. Nós pedimos, por favor, vão ter fotógrafos por lá. Não levem bolas para o Pelé assinar. Não levem camisetas para o Pelé assinar. E esse médico, uma pessoa muito divertida, ele estava um pouquinho mais gordinho assim do que o normal. E aí eu fui falar com ele... ele estava meio sem jeito, assim. Eu disse, olha, eu estou achando que tem alguma coisa estranha. Deixa eu ver aí. Levanta a camisa. Deixa eu ver o que tem. Ele estava com 4 camisetas da seleção brasileira, que ele fez um plano para ir no banheiro, tirar as roupas todas, pegar essas 4 camisetas e dar um jeito de pegar um autógrafo do Pelé. Eu fiquei profundamente impressionado e eu tinha até dificuldade de imaginar como que uma pessoa era capaz de aguentar aquilo, porque o Pelé era profundamente solícito. Ele dava muita atenção a todo mundo que se aproximava dele. Ele dava atenção às pessoas. Nesse dia, uma outra cena inesquecível para mim, foi uma de muitas cenas parecidas que eu vi, iguaizinhas, da pessoa chegar para ele e dizer, puxa vida, há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, eu tive com você em tal ocasião, em tal lugar, lembra e tal. E aí começava a contar tudo. E o Pelé fazia de conta
que sim, que dava atenção e a Você pessoa... deve ter visto isso muito, né? Muito. Foi, para mim, que eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei muito impressionado. Mas deixa eu te perguntar, Flávio, você como filha, você viu seu pai dedicar tempo às pessoas, muito. E assim, as histórias são, você contou algumas histórias aqui, eu conheço outras, e são todas assim muito generosas. A gente pode até falar, tem o aspecto da vaidade, que a pessoa gosta de receber carinho, tudo bem, isso é uma coisa. Mas sempre tem, mesmo a pessoa mais vaidosa, ela pode chegar e dizer, não quero, essa parte não quero mais, chega. Seu pai dedicou muito tempo. Ele sabia que aquilo ali fazia bem às pessoas. Exato. Você acha que isso casa com essa ideia desse legado bonito, social, que acaba traduzindo em bem-estar mesmo, de uma outra forma, nessa união que tem com o Hospital Pequeno Príncipe? Completamente. Eu volto e reitero. Amor, sempre. Ele sempre recebeu isso com todo carinho. Eu juro, ouvindo vocês falarem, eu nunca vi meu pai falar... Ai, que saco. Nunca, do início ao fim. Muito pelo contrário. Algumas vezes que alguém veio e falou, não, deixa ele sempre pegava e falou, não, chama aquela pessoa, depois quando eu terminar de jantar, pode pedir para aquela pessoa. Eu juro, nunca vi o meu pai bufar, ou qualquer benção, revirar o olho, de se falar assim, nossa, que saco. Nunca. Ele sempre estava disponível, sempre esteve disponível, sempre. E às vezes, eu vi mais do que uma vez também, ele sabia de algumas coisas e aí ele se dispunha e fazia. Por exemplo, restaurantes, não importa onde, né? Não importa onde mesmo. De repente, quando se aproximava do fim da refeição, jantar, almoço, não importa... Inúmeras vezes ele levantou e foi na cozinha. Uhum. E aí na cozinha a galera delirava, porque fotografia, autógrafo e aquela coisa arada, chuva de assédio, né? E realmente isso que a Flávia mencionou, eu também nunca vi. E olha, se fosse comigo, eu teria fugido assim nos primeiros minutos, porque o assédio era muito impressionante. Em qualquer lugar do planeta. Eu tive com o Pelé em muitos lugares diferentes e não importa onde fosse. Flávia mesmo teve agora em Wembley, para o jogo entre Brasil e Inglaterra. Ela estava me contando. Feminino. Ela estava me contando que não foi só receptividade, foi muito calor humano. Muito calor humano em relação a vocês, ingleses, né? 83, você e a Kelly estavam lá? Exatamente, muito carinho. É impressionante. E a outra coisa que eu acho muito maravilhosa nesse momento, as crianças. O quanto as crianças que não viram meu pai jogar, que nada, só essa coisa da divulgação, YouTube, né, estão enlouquecidos pelo Pelé. Enlouquecidos, daí eles vêm pra gente, pedem uma assinatura, uma fotografia, o quanto isso, né, transporta. É sensacional, tá, a grandiosidade dele, né? Então, assim, para a gente chegar já na reta final da nossa conversa, eu queria saber de vocês, o que a gente pode esperar agora nesse primeiro ano sem o Pelé, o que a gente pode esperar dessa parceria e o que essa parceria precisa para fazer mais? Porque eu tenho certeza que o que vocês estão trazendo para cá é uma mensagem de amor, de generosidade, mas de transformação social através do esporte. O que o esporte pode dar para que essa parceria seja ainda mais frutífera? Você primeiro, Zé. Olha, o Hospital Pequeno Príncipe, a faculdade, o Instituto de Pesquisa, nós somos um ambiente escola há muito tempo. Então, acho que cabe a gente uma enorme responsabilidade, primeiro porque a gente tem tamanho para o legado, nós somos o maior hospital pediátrico do país, atuamos em alta complexidade, fomos ranqueados pela Newsweek
em 21 e 22 como melhor exclusivamente pediátrico da América Latina. Então a gente é bicampeão da Libertadores e isso a gente oferece, né? Como parte da nossa responsabilidade de bem retribuir a confiança que a gente recebeu. E a gente tem muito claro para todo mundo que, em sendo um ambiente escola, a gente precisa pulsar uma série de coisas importantes. Então, a gente precisa ser muito bom no que faz, na área foco, né? Muito bom, precisa. Além disso, a gente precisa estar muito ligado na contemporaneidade. Então, você mencionou um conceito ESG, né? Meio ambiente, questões sociais e governança. A gente precisa ser muito bom nisso tudo, muito, e é. Né? No ano passado, nós fomos considerados um dos 54 melhores hospitais do planeta nas suas relações com a natureza. E a gente tem a missão de divulgar o que faz para demonstrar para todo mundo que, sim, é possível. Mesmo sendo uma ONG, mesmo estando num lugar que não é no eixo Rio-São Paulo, estamos em Curitiba, mas que, sim, é possível e que a gente quer transmitir isso para o maior número de pessoas que a gente consiga e, através disso, ganhar visibilidade, articular parcerias, ajudar quem está atrasado. Então, aí nós estamos envolvidos em ajudar, por exemplo, a qualificação do atendimento em pediatria do estado de Roraima, do estado do Acre. Então, a gente não é apenas um hospital que fica esperando, parado num lugar, as pessoas que precisam chegarem. A gente faz isso também, mas a gente não se contenta em fazer isso. Com o Instituto de Pesquisa, a gente avança na utopia de não ter freguês, avança no diagnóstico precoce, estamos envolvidos na busca de uma vacina para um tipo de câncer. Então, tem coisas que a gente faz que a gente ama, né? Tem muita paixão pelo que faz. Acho que isso é muito próprio também do Pelé como atleta. O Pelé como atleta é absolutamente irrepreensível, né? E então a gente tenta existencializar isso e honrar a confiança que recebeu, pulsando tudo isso, pulsando um jeito de ser. E atraindo apoio, né? Atraindo muito apoio. Precisa, né? E acho que o que você falou é muito legal, porque você teve um momento que você pontuou que não está no eixo Rio-São Paulo. Isso. E isso acho que tem tudo a ver com a história do seu pai, Flávia, porque seu pai veio do interior de Minas Gerais, Três Corações, foi para Bauru, brilhou em Santos, ou seja, a história dele, embora tenha sido muito visto entre Rio e São Paulo, ele é um orgulho nacional, uma inspiração para o Brasil que não vem desse eixo. Então acho que a gente precisa olhar para o Hospital Pequeno Príncipe como um grande orgulho nacional e com todas essas Libertadores aí que vocês já ganharam, com todos esses títulos aí. Mas aí, só para a gente terminar então, Flávia, eu sei que você está... obviamente, estamos falando de 5 meses, estamos falando de uma transformação na tua vida que tem muito ainda a se definir, mas você me falou de uma vontade muito grande de estar junto e de alavancar mais esse projeto. Dentro da tua opinião, o que precisa para que mais possa ser feito pelo Instituto Pelé Pequeno Príncipe e pelo Pequeno Príncipe em si? A grande verdade é educação, né? E a base maravilhosa que eles têm uma universidade, né? Uma faculdade. O esporte como si é uma forma de educação. E eu acho que a gente está vivendo um momento que ainda assim tem um despertar nisso. E tem pessoas que estão interessadas. Então, de verdade, é conseguir trazer essa grandiosidade. O que Pelé foi muito além do futebol. O quanto tudo que ele tem para pôr em prática das coisas que ele falou e usar o esporte como meio. Mas, ainda assim, a gente precisa mobilizar. Tem muita gente que fecha os olhos. Assim, é tudo muito novo, é muito precoce, né?
para a gente essa mobilização, mas é imprescindível. A gente precisa de uma transformação social, a gente precisa dar condição para as pessoas viverem melhor, desde a saúde, que graças a Deus a gente sabe que tem condição. Eu acho assim, o Pequeno Príncipe é o exemplo de que é viável, sim, e por isso mesmo ele tem que sair desse eixo e todo mundo enxergar a grandiosidade, porque ele é e ele pode, e visto, né, que conseguem ser honestos e fazer um trabalho super bonito e conseguir replicar nas outras áreas. Isso, né? É essa a nossa vontade. E eu acho até por um presente. A gente, os familiares, né? E alguns tiveram o privilégio de viver do lado de um homem que foi sensacional. E eu acho que a gente deve isso para a sociedade, poder transmitir, né? Repassar todos esses ensinamentos que o Zé pontuou muito bem. O Pelé, enquanto atleta, não tem o que falar, ele foi irreparável. Eu acho tão bonito que, mesmo fora dos campos, ele sempre manteve a ética, ele sempre manteve o shape, ele sempre manteve todos os conceitos de quando ele jogava futebol. E ele foi muito ético, ele foi muito correto enquanto atleta. Né? Eu acho que a gente deve isso, já que a gente teve o privilégio de conviver e aprender, a gente tem que replicar isso em todos os outros setores, que é possível. A gente precisa melhorar esse mundo, e era isso que ele falava, era isso que ele acreditava. A verdade, ele começou, eu digo, o legado dele começa quando ele promete para o meu avô que ele ia ganhar uma Copa do Mundo, que foi movido pelo amor. E se vocês veem, tem várias reportagens lá antigas, o quanto ele era apaixonado por esse pai. E era esse amor, é esse amor que se traduz quando a família Perneta começa a ajudar quem estava necessitado pós-guerra, a criar o hospital. É esse amor que a gente precisa dar para esse novo mundo, né? Olha, gente, é um prazer e é muito inspirador estar com vocês dois aqui. Acho que são duas famílias, a gente pode dizer, porque acho que o Pequeno Príncipe é uma grande família também. Sim. E a família Arantes do Nascimento foi uma família fundamental para transformar o Brasil num lugar com algum orgulho, com alguma vontade de afirmação no mundo. Acho que estar diante de vocês dois aqui, nessa inspiração tão bonita e lutando pelas crianças, é realmente um momento muito tocante para a gente aqui da Sporteca. Então eu queria agradecer a presença de vocês, encerrar essa edição do Sporteca Talks, que foi uma edição super especial, e desejar a vocês o melhor para essa parceria, porque acho que realmente o Brasil precisa desse tipo de orgulho, esse tipo de orgulho que vocês juntos conseguem dar para a gente dessa maneira. Então, obrigado. Obrigado. Pessoal, muito, muito legal estar aqui, e certamente o que você e a Flávia pontuaram, amor nunca vai ser demais, e crianças são assim bolinhas generosas de muito amor, né? Isso aí. Love, 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 né, Flávio? Love. Muito obrigada. Obrigado por você que esteve aqui com a gente. A gente volta, quem sabe, quando sabe, vamos ver. Mas agora, esse foi o Sporteca Talks especial. Muito obrigado.